Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro Fórum de Teste de Progresso do Congresso Caipira de Educação Médica. É o 4º congresso que a gente faz e é um motivo de alegria e de festividade estar aqui com vocês hoje. Por favor, professora. O nosso objetivo nesses fóruns é fazer com que a gente converse mais do que nas mesas. As mesas têm como objetivo apresentar algumas ideias e a partir dessas ideias a gente discutir, mas dentro dos fóruns o nosso objetivo é responder algumas perguntas. E eu gostaria de apresentar as perguntas para vocês. A primeira delas o teste de progresso é uma ferramenta que poderia ser melhor aplicada dentro da Faculdade de Medicina. E segundo, dentro da nossa realidade do teste de progresso caipira especificamente, qual é o nosso futuro? O que a gente quer do teste de progresso? Pensando que a gente tem ENAMED, daqui a pouco tem prova de título, tem muitas provas de residência e agora a gente tem um teste de progresso nacional no meio do caminho aí, que podem, na verdade, eles podem entrar no lugar das provas que a gente faz. Será que a gente tem como futuro uma proximidade mais regional ou uma expansão mais nacional? Então, essa é a nossa mera discussão. Eu acho que a gente tem bastante tempo para conversar e eu gostaria de ouvi-los. Então, começar com a professora Thaís aqui, se apresentando, e a gente vai passando o microfone para todo mundo bater um papo e conversar e abrir as possibilidades. Boa tarde, gente. Meu nome é Thaísa, eu trabalho no Unifunec, na FAMERP e na Universidade Brasil. Professor Felipe, eu acho que quando a gente compara o teste de progresso do nosso consórcio, né, o consórcio Caipira, pelo menos as experiências que a gente tem com o teste de progresso, por exemplo, da ABEM, pelo menos em termos de avaliação institucional, eu penso que a gente consegue ter uma visibilidade e uma avaliação institucional melhor em termos de dados, né, o que a gente tem hoje. Então, eu acho que nisso a gente pode melhorar, mas pelo menos em termos de avaliação formativa para o aluno e avaliação institucional, eu acho que a gente está legal. Eu acho que o que falta, e aí eu penso que é algo que a gente pode trazer para a discussão também, é a questão da adesão, né? Isso já foi tema até de mesas aqui hoje, em relação à dificuldade do aluno com essa avaliação, a questão da avaliação formativa mesmo. Em relação à segunda pergunta, eu penso que o futuro seja a questão mais do nacional. Eu acho que a gente vai se aproximar mais da questão do ENAMED. É o futuro, até para ganhar essa questão da adesão do aluno também. Que eu imagino que a prova vai ser um pouco diferente do que a gente tem hoje nas questões do nosso teste de progresso, do nosso consórcio. Gente, eu quero ver briga aqui, viu? Então vocês podem discutir um com o outro. Falar, não, eu não concordo não, está certo, está errado. Não, eu concordo, eu sou nova nos testes de progresso e eu concordo exatamente com o que a professora falou, principalmente que nós estamos caminhando para o nacional. E temos aí o desafio do ENAMED, né, o grande desafio do final do ano, e a adesão é o problema. Lá o que a gente tenta fazer com a adesão é dar o meio ponto na nota da média final de uma disciplina. Mas mesmo assim, às vezes você vê que o exame é feito sem leitura, só para poder participar. Esse não conseguimos convencer o aluno ainda, talvez essa turma que está entrando agora, a primeira turma, primeiro ano, nós já estamos trabalhando com eles da importância de eles mesmos se autoavaliarem no decorrer dos 6 anos de curso, talvez seja uma retórica que vá melhorar um pouquinho, mas ainda não. Vou esperar o ano que vem para ver como que eles se saem. Vamos passando por aqui, de acordo com as primeiras. Prazer, Cristiano. Sou da Unimar, Universidade de Marília, coordenador da Clínica Médica. Nós entramos para o consórcio do teste de progresso ano passado. Nós fizemos a troca da inscrição por pontos. E foi
bom, tivemos uma adesão, acho que só 4 alunos não fizeram a prova. Só que para fazer isso, inclusive em algumas turmas, o próprio diretor imprimiu um QR Code grandão e ia sala por sala pedindo para os alunos irem nos pequenos grupos checarem. Dependendo da pontuação, começou assim, dependendo da pontuação nós daríamos até 1 ponto na matéria que eles estivessem passando. Na minha disciplina de clínica médica aconteceu um fato interessante, 1 ponto mais 2 de participação de pequeno grupo, eles acharam que 3 pontos já seriam suficientes. Eu tive 42 alunos de exame, porque não atingiram nota. Não, e todo mundo, mas eu tinha ponto. Eu falei assim, então. Então, apesar de sermos novos, ano passado pela BEM já mandamos as questões, participamos. No Nacional, ocorreu durante a visita do MEC na instituição, então não participamos. Aí logo em seguida me colocaram no grupo. E realmente a gente está aguardando, acho que o futuro talvez realmente vai ser na MED, vamos aguardar maiores informações. Oi, boa tarde, eu sou a Fábia, eu sou coordenadora pedagógica do curso de Medicina da São Camilo. Estou no teste de progresso há alguns anos, né? Já perdi a conta, 5? 6 anos. Bom, a gente desenvolveu um aproveitamento do teste de progresso que foi muito importante para a gestão do curso. Então, hoje a gente pega essa planilha maravilhosa que o Felipe nos dá e a gente avalia profundamente o desempenho dos nossos alunos. E isso gera correções de matriz, isso gera acompanhamento diagnóstico mesmo uma das ferramentas diagnósticas para que a gente consiga utilizar esses dados para entender as lacunas. Eu lembro muito que teve 2 testes de progresso que a gente foi muito mal de pediatria. E a gente mudou completamente a forma de fazer a pediatria por causa disso. Então, óbvio que não é o único, né? A gente tem outras ferramentas, mas ela é uma ferramenta de diagnóstica e de gestão muito importante. Nos últimos semestres, a gente começou a cruzar, a gente tem um sistema de gestão, que a gente tem as notas individuais dos alunos, e a gente começou a cruzar a nota do aluno do teste de progresso com as avaliações que eles têm. E a gente conseguiu, são muito semelhantes. Então, a questão, por que eu estou falando isso? A questão da falta, né, da ausência, é lógico que é ruim, né? A gente não tem 100% de presença, mas a gente não dá nada em troca. A gente tenta conscientizar que eles façam. E os que não fazem são os que não estão preocupados com isso, infelizmente. A gente tem que mudar a cabeça deles. Mas os que fazem, fazem a sério. Então, as notas deles são condizentes com o aprendizado deles, com a evolução deles, com o progresso deles, que é o objetivo do teste. Então, para mim, eu sinto falta de tudo isso no nacional, porque o nacional, a avaliação é bem superficial, é online, e daí a gente não sabe direito se funciona, se não funciona, se os alunos fazem com seriedade ou não. Então, eu sou super fã do Caipira pela forma como ele é montado, pela forma como os resultados são apresentados e como a gente consegue utilizar. Então, isso para mim é uma coisa. O ENAMED e tudo mais é uma outra coisa na minha cabeça. Lógico que a gente pode aproveitar as duas, tentar fazer uma coisa única, porque a gente não consegue fazer tantos testes assim, né? Não tem tanto tempo. Mas eu tenho um pouco de medo da gente perder a identidade e o objetivo do teste de progresso tentando moldar a prova para o ENAMED, né? Então, me preocupa um pouco isso, que a gente comece a treinar os nossos alunos a fazer uma prova e não avaliá-los e avaliar o progresso deles, que é para isso que a gente faz o teste de progresso, né? Avaliar esse dia a dia, esse semestre, a evolução deles e como que eles estão adquirindo os conhecimentos e todas as competências que a gente gostaria que eles adquirissem. Então, essa é a minha grande preocupação com o ENAMED, com a prova do título, não, a prova da ordem que vai ter, que provavelmente vai ter e tal. Então, me preocupa isso, que a gente treine o aluno e não avalie de verdade, né? No mundo ideal, que a gente continuasse fazendo o nosso teste de progresso, bonitinho, do jeito que a gente faz, que o teste de progresso nacional fosse parecido com o nosso, porque ele daria muitas informações de um âmbito maior, e que tivesse lá um treinamento para a prova do título diferente. É o que seria ideal se a gente tivesse tempo para fazer tudo isso, né?
Boa tarde, sou a professora Sabrina, da Unital, da Universidade de Taubaté, Campus Caraguá. Foi o nosso primeiro teste de progresso. Nós tivemos algumas dificuldades diferentes nos dois campos. Tá? Vou falar um pouquinho de Caraguá. Foi obrigatório para todos os alunos. Fizemos todos em sala de aula ali, sistema hard work mesmo, bolsa para fora, celular longe, dois fiscais de sala, saía para banheiro com o fiscal e foi ali pesado. Pontuamos de 0 a 1 para todos os períodos, menos o primeiro período. E aí veio um pouquinho do descontentamento, né, porque a média foi colocado como média da sala, e daí a maior pontuação 1 ponto, e assim foi vendo progressivamente as outras pontuações. Daí houve um descontentamento, que eles começaram a falar que estava avaliando um com o outro, e assim por diante. Deu um burburinho bem grande no momento, mas fizeram. Deu uma sossegada. Em Taubaté foi um pouquinho pior. Teve umas fraudes, daí reaplicaram a prova hoje. Deu maior fuá lá em Taubaté. Mas assim, a ideia é mesmo a gente fazer esse sistema para avaliar as lacunas. Não adianta a gente fazer uma prova, fazer por fazer. Dá um trabalhão e assim, então tem que ter uma seriedade para a gente ver realmente quais são as lacunas, as fragilidades que nós temos que sanar, né? É diferente, a gente tinha feito a prova nacional o ano passado, mas assim, de verdade, assim, você vê que eles conversam entre si, não avalia 100%, porque assim, era respondendo no tablet, mas o celular na mão, então fica um pouco vago o resultado, né, final. E agora o teste caipira eu achei bem válido. A gente vai só rever essa questão da pontuação, né, para os alunos, porque isso gerou um descontentamento, mas a adesão foi quase que 100%. Os que faltaram é por motivos particulares mesmo, nada de retaliação. Em relação à pontuação, a gente levou para a Unideia várias vezes essa questão, né? Porque no começo a gente tinha 98% de presença e foi caindo, né? Hoje a gente tem 88, 85, depende do semestre. E isso nos preocupa, né? E a gente sabe exatamente em que semestres que eles faltaram. Se a gente vai na sala, pergunta o que aconteceu, né? Alguns se revoltam. É obrigatório, mas eles têm uma porcentagem de falta. Então eles acabam faltando, né? E a gente pensou muito nessa coisa de vamos dar 1 ponto, vamos dar um meio ponto, vamos premiar, vamos fazer alguma coisa. E, no fim das contas, a gente acabou não fazendo, porque a gente queria que eles fizessem por vontade própria, né? Então, como faz muitos anos que a gente aplica, então existe uma cultura, né? Os primeiros semestres não entendem nada. O primeiro semestre ele fala, para que eu estou fazendo essa prova que eu não sei responder nada? Né? É o que mais falta, o primeiro e segundo semestre, eles não sabem direito. Mas, com o tempo, você vai percebendo que os últimos semestres começam a querer fazer para entender o que está acontecendo. Mas é cultural e demora, né? E é árduo, e é pesado, e é aquela coisa de você ficar sempre repetindo, indo na sala, falando, gente, é importante, né? E ficar fazendo essa coisa que acaba sendo desgastante, mas, no fim, acaba acontecendo, né? De uma certa forma. Eles usaram como instrumento, a gente tem 3 instrumentos, né? Instrumento 1, 2 e a prova oficial. Então, esse 0 a 1 ponto foi dentro de um dos 2 primeiros instrumentos não oficiais, né? Então, ou fazia ou ficava zerado, né, naquele instrumento, né? Então, não teve muita escolha, não, mas foi bem difícil. Foi uma semaninha assim que eu apanhei bastante lá. Deixa eu explicar, que a gente está fazendo a resposta para 2 perguntas. A primeira pergunta é assim, como é que a gente pode usar o teste de progresso para realmente ser uma prova assim, funcional dentro do nosso curso? Então, o que a gente está discutindo as nossas práticas. E o segundo é qual que é o nosso futuro dentro dessa relação com um monte de outras provas que existem no mundo aí, ENAMED, prova de residência, prova nacional. Nós, enquanto caipira,
qual que é o nosso futuro. Então, a gente está abrindo o coração para ver o que é importante ser discutido, o que a gente acha disso. Então, é um momento de realmente discutir. O professor está aí. A questão do ponto, eu concordo perfeitamente com a Fábia. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que a gente transforma numa avaliação somativa aquilo que é formativo. E se o nosso papel é mostrar para o aluno que a avaliação formativa é importante, a gente está fazendo o contrário do que a gente está pregando. Mas é um NDE, passa no NDE e a gente acaba acatando aquilo que passa, né? E lá, quando a gente fala a questão de adesão, não é só ir ou não ir, é fazer a prova com comprometimento. Porque a gente tem aluno que com 30 minutos entrega a prova. Obviamente, ele não fez 120 questões com meia hora de prova, né? Não adianta essa questão. E lá, no internato, especificamente, tem a questão do ponto também, né, em uma disciplina, muito semelhante ao que a senhora falou. E o aluno do internato que falta, ele tem que repor. Aquela é a reposição dele, mas ainda assim tem aluno que prefere repor nas férias do que fazer a prova. E em termos de adesão, a gente vê o contrário lá. Os alunos dos primeiros períodos, eles faltam menos do que o aluno do final do curso. Então, só algumas coisas para a gente discutir. Bom, boa tarde, meu nome é Hugo, eu sou aluno aqui da FACERES, estou no internato, terminando o 5º ano. Minha turma começou no meio da pandemia, aquela coisa que não sabia se ia começar as aulas, se não ia começar. Eu sou turma de meio de ano, né? Então, peguei bem ali na... Então, em relação ao teste de progresso, eu também não conhecia, não sabia o que era isso, o que estava acontecendo, ainda mais não teve no primeiro semestre, por causa da pandemia, tudo. Mas aqui eu estou entendendo melhor assim, o que é o teste de progresso, com essa conversa que a gente está tendo. Porque até então, na minha cabeça como aluno, o que eu tinha? Isso aqui é um teste de progresso, para você ver sua progressão durante o curso, e um preparatório também para as provas de residência. Na minha cabeça era isso, né? E aí eu estou vendo que serve para isso também, mas tem um outro enfoque aqui, que é analisar a instituição mesmo, os alunos da instituição, etc. Eu estou pegando isso daqui. Estou errado? É isso? Tá. Aí ultimamente, eu passei por um choque, né? Porque eu estava me orientando pelos testes de progresso. Fiz todos. A partir do momento que eu pude fazer teste de progresso que voltou, eu fiz todos, né? E fui vendo o meu progresso, né? Fui tentando melhorar aqui, né? Metodologia de resolução de exercício, além do conteúdo teórico, né? Beleza, fomos progredindo e tal. Agora, recentemente, em maio, começou todo esse assunto aí do ENAMED. Vamos fazer um simulado do ENAMED. Pô, beleza, lá em cima. Tinha acabado de fazer um teste de progresso aqui. Minha nota, opa, agora vou chegar com tudo aí nesse ENAMED. Meu Deus. Né? Foi um choque, porque eu vi dois mundos distintos. E aí eu comecei a ver que aqui na faculdade eu estava me preparando para ser médico. Por exemplo, eu tenho segurança, eu estou no internato, eu tenho segurança para atender, eu posso ser sempre aprendendo, claro, mas eu atendo com segurança, etc. Então, do ponto de vista da minha formação médica, eu acho que está caminhando. Desse feedback escrito, estou falando aqui, né? Mas, assim, em relação à preparação para a residência, é outros 500. E aqui, há mais ou menos uns 5 minutos para trás, é que eu comecei a entender que não era preparação para a residência, o teste de progresso. Eu estava o tempo todo achando que era, além da gente se autoavaliar, a gente se preparar para uma prova mais de residência. E não é. Assim, eu senti que não era. Porque foi uma outra... Foi um choque de realidade, assim. E aí eu percebi, só para encerrar, que tem duas medicinas. Tem a medicina que a gente vai praticar e a medicina que a gente virtual, aquela que a gente vai fazendo uma prova. Né? Então, aí é método para avaliar, né? Assim, todo mundo que é professor, eu sou professor também, né? Fui professor há muito tempo. Assim, a gente sabe que prova, né, é o melhor instrumento que a gente tem, mas não é o melhor para avaliar, né, o aluno. Mas é o que a gente tem para hoje, correto? Né? Não sei se o pessoal concorda. Mas quando eu dava aula, assim, realmente eu não estou avaliando assim, um aluno como eu gostaria, mas é o que a gente tem. E talvez, será que o teste de progresso é aí que a gente vai avaliar o aluno
que vai atender ou que vai ser médico? Será que a gente não... Porque, assim, isso é questão. Eu acho que questão e atendimento prático são coisas diferentes, que eu estou percebendo. Né? Então, fica aí uma... Oi, gente, boa tarde. Sou a professora Elisandra, sou da UB. E, assim, fiquei contente em ouvir o depoimento de vocês, né? Porque aí a gente... É nesse momento que a gente fala assim, poxa, não é só com a gente. Porque o maior desafio mesmo era esse. É esse. É conscientizar os alunos da importância de realizar a prova. Né? Eles não entendem essa questão de autoavaliação. Então, lá a gente bonifica. Eu também, ideologicamente, sou contra, mas, na prática, foi um meio que a gente encontrou e a gente teve uma maior adesão. Mas a gente não bonifica só pela inscrição, a gente bonifica assim, ele tem que ficar entre os 20% primeiros do seu período e estar acima da média do consórcio. Porque temos casos de alunos que ficaram entre os primeiros 20% do período, porém não foram bonificados porque estavam abaixo da média nacional. Acredito que não é o ideal, não é o perfeito, mas a gente conseguiu atrair mais alunos com essa bonificação, né? Mas eu acho que a gente precisa mais ainda. E acho que é o maior desafio, né? E por isso que eu também quero ouvir mais de vocês, a experiência de vocês. Com a gente aconteceu a mesma coisa que a Thaisa falou. Os primeiros semestres foram mais participativos. E, assim, nos surpreendeu, inclusive, a média do primeiro semestre. Assim, algumas médias altas para primeiro semestre. Já o internato foi uma adesão muito baixa, principalmente o 12º período. E aí contrasta com que um dos nossos objetivos, né, que é prepará-los, treiná-los para o ENAMED. Então, e é difícil, porque alguns alunos também já tinham encerrado, então eu não sei se outra questão que a gente poderia pensar, refletir, seria a data. Eu sei que são desafios, né, mas uma sugestão também é a gente repensar essa data. E muitos alunos já estavam finalizando as atividades. Né? A nossa questão também é essa. Tá? E boa tarde a todos, eu sou Rogério da Unifacef Franca, da Municipal. Eu vejo assim, a gente está no consórcio Caipira com o Felipe há 10 anos já. E eu fico pensando onde a gente acertou lá em Franca, não estou tacando confete na minha cabeça, não. Mas nós conseguimos criar a cultura da avaliação lá, mesmo quando não se falava em nada, exame de ordem é na média, apenas com a justificativa de que, para entrar numa residência, existe até um trabalho do Nordeste feito que existe a equivalência entre o progresso ao longo dos anos, principalmente quando você chega lá no 6º ano, né, a gente fala o número aproximado de 75%, e o ingresso na residência. Então, a gente sempre fez entendê-los que isso era importante, além do que a gente sempre deu ponto. Eu sou a favor do ponto e nem discuto, nós não discutimos mais isso. A questão é qual vai ser a nossa tabela, se vai ser 35% para o aluno do primeiro ano, 40% ou 45%, a gente coloca abaixo o sarrafo de acordo com o momento, assim, já até mudou um pouquinho. E deixa eu colocar esse ponto onde eles quiserem, que isso serve, no final, de salva-vidas, porque se por acaso ele der um deslize e não conseguir determinada matéria, faltar um ponto, ele vai ser salvo por aquilo. E o deslize custa muito, né? Dói, custa dinheiro. Então, eles encaram isso e ajuda muito no empenho. Então, nossos índices, Felipe sabe disso, de adesão é 97% para cima, já bateu 100%. E quem falta, só falta porque motivo de saúde ou motivo maior. Isso não é autoelogio, não, o Felipe sabe disso. Nós temos uma adesão alta. Por quê? Foi criado essa cultura desde o começo, que é importante. Então,
eu, o coordenador, o Fred, vai na véspera da prova, ele passa, ou eu ou ele, a gente passa sala a sala, falando, vamos nos empenhar, vale isso, vale aquilo, vamos fazer bonito, empenhe-se, isso é importante, e eles compraram essa ideia. Então, se surgir algum dissidente lá, algum fora a gente detecta e chega e fala, escuta, por que você está falando isso? Então, assim, eu não vejo, a avaliação, ainda nós carregamos aquele peso da avaliação como uma coisa dura, negativa, mas é uma ferramenta de aprendizagem do caramba. Isso tem estudos em 1920 nos Estados Unidos. A gente ainda não aprendeu, em geral, a usar melhor a avaliação de uma maneira ferramenta de aprendizagem. Agora, não é só avaliação, de fato, é como o Pesati falou, tem um médico atendendo, mas em um momento da vida, para você ser um especialista, você vai ter que passar por essa prova, onde é difícil você fazer toda a prova de residência, fazer uma prova prática, um OSCE, está se pensando como é que vai ser a validação ou não de currículo. Estão me perguntando agora, Rogério, o currículo vai valer? Que eu estou aqui fazendo um monte de liga, querendo fazer trabalho, e no final vai valer uma prova mesmo? Eu falei, calma, eu acho que vai ter um equilíbrio depois de talvez um 10% aí de currículo, alguma coisa assim, mas na via das dúvidas, o grosso mesmo é estudar. Mesmo quando não tinha essa questão, ele já se empenhava. Agora, então, está mais fácil justificar. Estuda, muita faculdade, deu para entrar na residência, a maioria quer fazer residência, nem todo quer. Então, essa cultura como foi criada nas vésperas das provas, a gente chama, e damos incentivos, sim, sem problema. Para mim, poderia ter até mais. Não vejo problemas nisso. Se ele está se empenhando, eu não vejo problemas nisso, sabe? Então, eu gosto muito de avaliação como ferramenta. Eu usei muito isso para prestar título da minha especialidade. Eu tinha perguntas e respostas, que umas coisas bem na época não tinha tanto, eu estou falando de 30 anos atrás. E aí eu lembro que foi muito bom. Eu tirei uma nota, gostei muito, me ajudou muito. Tirei uma nota muito boa e olhava assim, aquelas questões, porque uma coisa é jogo, treino é treino. Uma coisa é você ler o texto, estou aprendendo. Ok, eu comparo, com um pouquinho de exagero, perdão pela comparação, você vai treinar para o jogo de futebol, você vai treinar corrida, vai treinar pique, vai treinar cruzamento, bater pênalti, mas teve o rachão, que é a prática mesmo, que você vai onde as coisas você vai ler, vai ter que ler a pergunta, vai fazer, você teve o rachão, que é o que imita mais próximo a uma prova. Então, a hora que você fizer esse rachão, que esse treinamento nosso, vai dar diferença, e pouca diferença já é diferença. Sabe? De repente, questão de 0,2, você está na frente de 5 pessoas e você conseguiu a vaga que determinou sua vida ou não. Então, eu não tenho muita objeção, não tipo ideológico, porque os resultados nossos lá têm sido legais, porque essa cultura foi feita e é mantida, mas dia a dia, numa tutoria, falar, maio tem TPI, já, guarda aí, já dá uma estudada, essas coisas são quentes aí, tem coisa quente, fica bastante coisa, sabe, ele fala assim, estuda isso, estuda assim, a clínica bem a fundo, estuda cirurgia que é bem a fundo, sabe? Não damos dicas algumas, tem bastante lisura nisso. Agora, a gente estimula a estudar. Fala, fica firme, sabe? Porque é muito importante. E conseguimos colocar essa cultura. Então, não vejo problema algum, assim, e eles, no fundo, eles gostam, porque a gente percebe que, no final das contas, esse ponto, eles valorizam muito, muito esse ponto mesmo. Eu cheguei, meu xará. Cheguei já, a discussão estava andando, né? Você é aluno, né? Você estava dando um depoimento aqui. Mas eu fiquei com uma curiosidade, no seu caso, professor. Essa fundação, né? É uma fundação, e aí... Uma autarquia municipal, mas o aluno, ele tem... Aí ele paga, tá? E a concorrência é 10 para 1, assim, de número de candidatos. Não, porque, puxando até a sua fala lá, né, da palestra anterior lá, realmente a gente acaba criando uma visão, acho que muito baseada no nosso cenário, né? E eu realmente penso que a questão do vestibular, vamos dizer o termo
você usou lá. E dessa seleção, ela é extremamente importante, né, porque, primeiro que eu penso que a gente já tem ali um aluno, primeiro período, com o mínimo de capacidade de leitura, de interpretação do que se está pedindo, né, uma questão, qualquer coisa, qualquer comanda, um mínimo de conhecimento em ciências biológicas, até em química básica, né, e aí quando você, né, consegue fazer essa seleção na entrada na instituição, você acaba tendo um grupo mais selecionado e que mais interessado, mais dedicado. Eu acho que esses resultados, né, que você está relatando tem muita relação com isso. Agora, quando a gente olha o Brasil como um todo, né, a gente tem instituições de medicina que, se tiver 300 alunos inscritos no processo seletivo, os 300 serão matriculados, né? Então, ali, não é nem questão que a gente estava discutindo lá embaixo, né? De repente, a dislexia, o autismo, o TDAH, porque muitos desses, eles conseguem passar em vestibulares altamente concorridos também, né? E aí tem os seus problemas de ensino-aprendizagem, mas conseguem adquirir aquelas competências mínimas, né? O complicado é quando chega alguém que não tem a mínima capacidade nem de entender como uma média da disciplina, uma média aritmética, às vezes simples, como que aquilo... Então, assim, lidar com esse aluno, e que muitas vezes está ali também, exclusivamente porque é dinheiro e falou para ele fazer medicina. Então, aí eu acho que acaba impactando o interesse ou não para se fazer né, o teste de progresso. Não. Lá vocês, pelo que eu entendi, vocês não bonifica. Ele faz o teste de progresso... Bonificamos. Bonifica. Bonificamos. Estimulamos, bonificamos. Mas quando a gente começa, né, a conversar com os colegas e conhecer a realidade do Brasil como um todo, né, a gente sempre vai cair nessa grande dificuldade, né, de ter um grupo ali minimamente homogêneo para atingir aquelas competências que o curso de medicina exige, né? E pelo que eu peguei o finalzinho da sua fala, como você chama? Hugo. Uma coisa que... Eu sou das ciências básicas, né? Sou da farmacologia, bioquímica, fisiologia. E realmente, por exemplo, o último teste de progresso. Eu entendo que mesmo as questões da área de ciências básicas, elas são mais para quem está lá na frente. A primeira questão do teste de progresso, que era equilíbrio ácido básico, era uma questão que, para chegar, tinha que ter um raciocínio clínico para chegar na questão de sepse, que era um dos motivos de acidose. Porque tinha que se definir se a acidose metabólica era respiratória ou mista. Exato. Pois é. Eu discuti com meus alunos porque a gente tinha trabalhado equilíbrio ácido básico, né, aluno de primeiro período, e aí, alguns ali que já têm outros cursos superiores na área da saúde e tal, conseguiram até compreender. Então, assim, mas eu particularmente acho, né, uma ferramenta excelente, fantástica em todos os sentidos, né, para a instituição, para como, né, a gente fazer esse diagnóstico de como a gente está indo, né, para o próprio aluno, enfim. Mas eu vi que parece que você estava criticando alguma coisa, assim, né? Você falou assim, que existe uma realidade virtual ali que não a prática, né? A prova da residência, você fala? Entendi. Porque a teste de progresso eu acho que tem outros objetivos, assim, né? Até, por exemplo, a residência quase não cai ciências básicas, né? A não ser para anestesiologia, cai farmácia, mas eu sempre uso nas disciplinas, né? No teste de progresso, as questões do ENAD, e acho que são instrumentos, assim, no processo ensino-aprendizagem, bastante importante para a gente. Rogério, só para
Professor Rogério, pode? Não. Professor Nil, depois o Só professor para completar Patrícia. uma coisa. O que a gente faz também é analisar, quando a gente fala em direcionar, a gente faz uma análise com todos os professores, no anfiteatro, a gente mostra onde a gente foi bem, onde poderia ter ido melhor. Então, assim, é coisa meio específica, assim, sabe? Ó, pergunta sobre isso, né? Erramos, o ABEM soltou ano passado o vermelho, o verde e o amarelo. É muito superficial, mas é o que temos e usamos o que temos. Colocamos lá, ó, esse assunto, vocês têm que direcionar que isso aqui que está faltando. Nem sempre aquela pergunta representa o assunto como um todo, mas a pessoa que dá aquilo lá responsável por ano está na hora vendo que estão errando ali. Então a gente fala, ó, direciona nesse sentido, isso aqui tá, esse ponto não está legal, dá para melhorar. Esse ponto aqui, quem que dá? Cai no segundo, no quarto ano, na espiral. Então a gente está começando, e isso está sendo cobrado, sabe, de uma maneira que a gente olha e fala isso para os alunos também. Fala, ó, ginecologia precisa melhorar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí, isso faz eles ficarem ligados o tempo inteiro. E essa ponte, né, é difícil fazer no primeiro ano com o aluno, realmente depende do aluno que você recebe. A gente teve uma métrica que é o aluno com a nota do Enem e depois como ele saiu. E, em geral, esses 6 anos que é responsabilidade nossa, pegar um aluno que às vezes tem mais dificuldade e fazer um cidadão uma competência alta, dá para medir pela nota do Enem também. É uma coisa bacana de se fazer. Essa adaptação, a gente tem mentoria também, né? Que a gente voltou a ter mentoria para fazer essa adaptação também. Uma da mentoria que é pedagógica, psicológica, que acho que ajuda também. Aqueles meio perdidos, pelo menos tem a mentoria, não ficam tão perdidos assim. Entendeu? E eu tive um aluno que ele, na prova, virou assim para mim, né? Hoje ele faz cirurgia torácica em Botucatu, na Unesp, entrou, super bacana, mas eu lembro certinho dele falando, Rogério, não sei nada disso, vou chutar tudo C, né? Eu falei, não, o objetivo não é esse, espera aí, tenta fazer, leia, daqui a pouquinho você vai ter que saber tudo isso e tudo mais, calma, vai devagar. E o brilhante aluno, ele entendeu o recado, e aí ele começou a estourar nos TPIs, os melhores alunos, entrou numa bela residência. Então ele aprendeu a coisa assim, então tem que ser falado para ele, por que você está fazendo isso? Por que é importante? Entendeu? Quando ele entende por que é importante, ele adere, ele faz, entendeu? Pode ser, as duas coisas, pode ser. E eu acho que o governo não pode fazer tão diferente do que faz no Caipira. Até chamaram, o Tufi foi chamado em Brasília, porque ele sabe o que a gente está fazendo. Ele faz um ótimo trabalho, não é puxar, faz um ótimo trabalho. Nós temos hoje 29 escolas, 30 agora vai ter, né? E assim, todo mundo olha, já está, o nosso consórcio já está estruturado isso. Se fizer uma prova cognitiva, de teste, 4 testes, 5 seja, mas 4 é melhor. Não tem como sair muito do que a gente faz, porque a gente faz uma coisa assim, com assuntos importantes, que as perguntas são bem feitas. Se sair disso, a pergunta aberta numa população do Brasil inteiro, acho muito difícil, não vai fazer, vai continuar como teste. E se sair muito, ficar muito extensa tudo mais, eu acho que essa primeira prova ainda não vai vir tão boa, acho. Mas é um começo. Mas não pode sair muito do que a gente faz, assim, não pode, porque a gente faz uma coisa bem feita e melhoramos, porque o ano passado, a gente começou a fazer uma prova, olhar nosso banco, os bancos antigos, o Felipe mandou bastante pergunta antiga, a pergunta envelheceu, não serve mais, por mais que ela às vezes foi bem, na época tinha métricas boas, mas envelheceu, tinha que ser reformulada, ou senão, taca fora. Então, eu acho que eles não vão fazer tão diferente do que a gente pratica, não. As análises que a gente faz, por exemplo, na tabela, a gente pode ignorar os acertos casuais, que são os caras que chutam, tá, Hugo? Dá matematicamente para calcular isso. Tá?
Mas, em teoria, existe sim um comportamento de chute muito grande nos primeiros semestres, porque os caras não sabem. Entende? E esse comportamento de chute, ele tende a se normalizar a partir do 5º semestre. Se você olhar como está distribuída a prova, a gente faz a análise de quando é que entra aquela questão no currículo. E toda a prova dá para fazer essa análise. A partir do 6º semestre, 90% da prova, o pessoal já tem condição de responder. Então, no meio do caminho, já dá para responder a prova. Então, existe uma busca por identificar onde é que está a dificuldade para a instituição. Então, assim, tem aluno que não faz a prova? Tem, mas tem aluno que faz. Então, existe uma média. Professor Nilton, depois professor Patrícia. Boa tarde a todos, meu nome é Nilton Boer, eu sou da Unifeb de Votuporanga, e em relação à adesão, acho que a gente criou lá em Votuporanga essa cultura também de realizar as provas, da importância. A gente não tem problema. Acho que lá em Votuporanga é tranquilo, eventual o aluno que não faz a prova por algum motivo, todos aderem bem à ideia. Só que aí eu particularmente, junto com o professor Wagner, que é o nosso coordenador, e ele abre bastante, né, essa conversa. Então, só para vocês me conhecerem um pouco, eu sou dentista de formação e eu estou na área básica. Tá? Há muito tempo, desde na docência eu estou há 25 anos. E desde o início do curso, tanto de Fernandópolis, que eu peguei, saí em 2016, e de Votuporanga eu estou desde o início até agora também. E aí, Hugo, que tirando o nosso parentesco, eu vou... Isso. Você conhece. Alguma coisa caiu. Tirando o parentesco, você vai ver que eu também concordo com você, porque, e aí, Rogério, eu quero te dar ver se você entende minha linha de raciocínio. Criou-se entre os alunos a cultura de que teste progresso, quem está no início vai lá e não sabe nada. E quem está lá no final, ele fica nessa dúvida aí, para que serve, como é que eu estou, fica até aquela vergonha, pô, será que eu sei, vou me formar e não sei nada? Então eu percebi que a cultura da prova do teste de progresso, na minha opinião, tinha que ser quebrada. E aí eu faço uma crítica, por ser da área básica. Porque quem mais elabora, e eu já elaborei várias questões para o teste de progresso, o que acontece? Parece que os médicos, e aí eu faço uma crítica, eu quero tomar porrada de vocês aí agora. Desculpa a palavra. Por quê? Porque o aluno que está no primeiro, segundo, terceiro ano, ele não tem direito de acertar nada de básico. Cadê a coisa básica? Então vamos lá, Elisandra, me ajuda aí, defende. Nós damos aula de histologia, fisiologia, biologia, farmaco, Rogerinho, nós estamos lá junto. Cara, não cai nada. Eu peguei esse último teste de progresso, assim, não, o que eu digo assim, que o aluno olha e fala, isso é básico. O raciocínio, eu falei com o doutor Tufi ali, ele falou assim, ó, você aliar a área básica com a clínica médica é cabeça de bacalhau. Ninguém nunca viu. Consegui fazer isso. E eu falei para ele, falei assim, eu vou te dar uma cabeça de bacalhau. Falei, a cabeça de bacalhau o médico faz o caso clínico, ele faz lá o caso clínico, vem a área básica e faz a pergunta, por exemplo, para você saber o que a gente aplica. E aí o aluno, na hora que faz a prova, ele tem condição de responder, você reconhecer. Só que você, como médico, pensando clinicamente, lá na frente, como otorrino, você vai falar, isso aqui é fácil. Então, eu acho que essa cultura de falar assim, pô, essa questão básica fica fácil. E aí, onde o instrumento, você falou, avaliar o tipo de prova, não pode ter questão básica, questão teoricamente tranquila para o aluno identificar que seja um processo anatômico, que seja uma função fisiológica, você faz uma baita cirurgia, a pressão cai. Pô, sistema renina, angiotensina entra, tá? Então, essa parte... É isso que eu acho que falta, está muito específico. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu li a parte de conhecimentos básicos, foi o gostosão aqui. Respondi 3. O resto,
Eu não tenho vergonha de falar, não sou médico, eu sou dentista. Sim. Eu fiz lá um ou outro. Eu acho que a crítica vale. No consórcio Caipira, nós acordamos isso há 3 anos atrás, mais ou menos, de criarmos a área básica aplicada. Lembra disso, né, Felipe? Porque é importante, é tudo válido. Agora não tem certo ou errado. O outro ponto de vista é que muitas vezes a gente quer fazer sempre a pergunta de um caso clínico. Nem todo mundo consegue fazer uma pergunta que de caso clínico, quando vem a comanda, foi como você vai fazer um caso clínico nisso? Aí fica dissociado o enunciado e a pergunta não tem nada a ver, nem precisava do enunciado. Então isso não é fácil conseguir professores que façam. Então, da área básica, a aplicada continua exigindo conhecimento da área básica, só que você tem uma aplicação. Por exemplo, mecanismo de ação de penicilina, como é que ela quebra a bactéria. Entendeu? Você tem que saber que penicilina, na membrana da bactéria, tal, que é um antibiótico, que se ele é bacteriostático, ou lítico, e um caso, por exemplo, de tratando uma pneumonia. Você faz essas pontes, dá para fazer, só que não é fácil achar o corpo clínico que faça. Então, daí a nossa proposta. E outra, você fazer, muitas vezes, seria uma pergunta muito de memória, que não é nossa intenção, tipo, aí seria a área básica, qual que é o mecanismo de alguma coisa da bomba sódio de potássio, tal. Bom, isso aqui, a gente sabe que lá na frente, é uma prova que tem que ser para um aluno de 6º ano, saindo da faculdade, generalista, e que se vai ocupar uma prova de residência, qualquer que seja, provavelmente não vai cair isso. Então, por isso que a gente deu a preocupação de fazer já um ensejo clínico. Mas é verdade que o primeiro ano poderia ser olhado com mais carinho, que eles vão melhor, por exemplo, na saúde da família, onde já começaram a ter mais contato. Vai cair coisa de cirurgia, eles erram pra caramba. Muito é quase tudo chute. Agora, outros pontos de vista também, que a gente fala 5 grandes áreas, né, que até nas novas DCNs, a gente teve uma prévia das novas DCNs, eu sou otorrino. Eu até hoje não vi coisa de otite, mas é feita por pediatra, que não vejo coisa de otorrino, que tem o maior ambulatório do HC lá em Ribeirão Preto. Oftalma caiu uma nesses 10 anos que eu me lembro, 2 no máximo, acho que foi uma. Pega aí, anestesia uma aqui e ali, tudo área grande. Fala mais aí, psiquiatria aumentando um pouquinho, porque a saúde mental é importante, tem que cair mais saúde mental, outras áreas aí. Medicina legal, medicina do trabalho. Então, assim, continua o negócio meio arcaico das grandes, pediatria, ginecologia, cirurgia, clínica. Eu acho isso, assim, que está faltando. E eu vejo um monte de casos no plantão, que é muito importante, nosso aluno que está dando plantão precocemente, isso é um grande gargalo nosso. Esses nossos alunos estão no pronto-socorro, está perigoso, eles não têm experiência ainda. Está perigoso, e quem está ocupando? São eles. Os médicos mais velhos estão cada vez mais se aposentando. Então, essas áreas caem... Estão faltando um outro olhar para essa área. Não sei quem que vai bater o martelo e falar, chega de perguntar tanta ginecologia. Tantos por cento que você é ginecologista, tem que saber quase nada de alguma especialidade, tem que saber de ginecologia, e está perguntando 20 questões de ginecologia, nenhuma de otorrino, nenhuma de neuro. Tem muito pouco de neuro, que é uma baita de uma área. Geriatria, muito pouco. O que mais? Então, assim, precisava dar um olhar realmente... equilibrar um pouco mais tudo isso. Mas a intenção foi essa, Nilton, que nós procuramos uma coisa com aplicação clínica. A pergunta fica mais até bonitinha, interessante, mas de fato tem que dar chance, entendeu? Talvez você colocar um enunciado, mas basta que o aluno saiba que ele teve no primeiro ano de fisiologia para responder. Ele o resto tentou no contexto, mas se ele souber aquilo lá, ele já acerta a pergunta e já anima ele. Mas não é fácil fazer prova. Felipe sabe... Não é fácil fazer uma boa prova, conseguir gente, ó. Depois eu falo vou dar um salto.
Meu nome é Patrícia, eu sou da Humanitas, lá de São José dos Campos, e eu quero compartilhar algumas angústias aí de vocês, né? Para nós lá, como é que funciona? A prova é obrigatória para todos os alunos, muitos fazem a prova porque é obrigatória, né? A gente bonifica os alunos do 12º período. De que forma? Um pouco parecido com o que a professora falou. Se eles acertarem pelo menos 60% da prova, eles ficam liberados de algumas avaliações do final do semestre. Então, eles têm um interesse muito grande, os alunos do 12º período. Embora alguns deles ainda sejam resistentes a realizar a prova, né? E aí a gente observa um movimento diferente, em relação aos alunos dos primeiros períodos. Eles vão com muito interesse para as provas, mas aí cai no que vocês falaram, eles não se encontram na prova. E eu sinto que isso vai causando uma certa desmotivação. Vai causando uma certa desmotivação e às vezes a gente vê alguns comentários assim, quando chegar no final do curso eu volto com tudo, né? Tipo assim, vou deixar agora de qualquer maneira. Quando chegar lá no final do curso eu volto com tudo para fazer essa prova, né? Porque como ele não se encontra na prova, praticamente ele vai lá para cumprir vamos dizer assim, uma obrigatoriedade acadêmica, né? A gente dá um certificado também para o aluno, conta uma atividade complementar, né? Então a gente faz isso para todos os alunos. E assim, a aplicação da prova é tudo muito tranquilo, porque o aluno sabe que precisa estar lá. Eu vejo também essa oportunidade do teste de progresso como uma excelente ferramenta para os docentes. Justamente em função daquilo que a gente estava conversando na parte da manhã. Porque o docente, que a gente até falou de forma, né, carinhosa, ele dorme médico e acorda professor, quando ele começa a se deparar, né, quando o aluno vem e fala, professor, caiu isso aqui no teste de progresso, olha, ele começa a perceber que não é do jeito que ele ensina ou a área de conforto dele. Na disciplina dele, ele precisa sair da área de conforto dele, porque estão perguntando outras coisas, e a escola está participando de outras avaliações. Então, eu acho que a prova ela é interessante também para o corpo docente. Ela mexe com o corpo docente, né? Embora isso muitas vezes não seja dito abertamente, a gente sente que os professores ficam preocupados porque a gente pede que os professores, depois que a prova é feita, que a gente conhece a prova, que os professores de cada área se reconheçam ali e eles façam as devolutivas para os alunos em sala de aula. Então, isso cria também, vamos dizer, esse movimento do professor ter que sair da área de conforto dele. Então, esse aí é o desafio. Eu acho que isso, o Hugo falou uma coisa que me chamou muita atenção, a professora Patrícia agora, eu acho que essa informação para o aluno do que é o teste de progresso é essencial, né? Então, a prova ela é feita para o aluno do 6º ano. Então, o aluno do 1º ano que vai lá e não... É isso mesmo, né? Porque a prova não foi feita para ele. Não foi mesmo. A prova é feita para o aluno do 6º ano, né? E aí, só comentando uma questão engraçada, não tão engraçada, mas muito semelhante ao que a gente está discutindo aqui, durante esse TP, acaba que a gente fica meio que andando nas salas, né? E em uma das salas estava o professor de anatomia. E aí eu passei na sala que ele estava aplicando prova, ele virou para mim e falou, Thaísa, pelo amor de Deus, o que são essas ciências básicas aqui, minha filha? Não tem nada de básico. Aí eu não tinha visto a prova de ciências básicas, participei da de clínica médica, aí dei uma batida de olho, virei e falei, Jean, isso aqui é tudo básico. Mas talvez isso seja o que o professor Newton falou. Para a gente, médico, a hora que eu li aquela questão, eu já identifiquei lá 3 questões de fármaco
claramente, porque eu dou aula de farmaco também. Então, tinha um caso clínico, mas o comando era perguntando coisa de farmaco. Então, eu consegui, mas talvez para o aluno do início, ele não tenha essa noção do que ele está lendo ali, que a pergunta é de farmaco, porque está inserida dentro de um caso clínico. Tá? Mas aí vai do que o Hugo falou. A prova também tem que trazer para o aluno essa sensação do que é ser médico. Então, a gente tem que fazer isso dentro de um caso clínico para sair daquela questão de perguntar o básico mesmo. Exato. O quanto é importante isso. Mandou bem, porque é isso mesmo. A prova é feita para aluno de 6º ano. E aí a ideia é que, conforme ele vai fazendo a prova no decorrer desde o primeiro semestre até o 12º, ele vai enxergando o progresso. Então, ele não vai acertar mesmo no começo, mas durante o processo de formação, ele vai aumentando o progresso dele. E a ideia é essa. Tá? Eu tenho 3 comentários a fazer. A primeira é que, para fazer a prova do teste de progresso caipira, hoje nós estamos em 30 escolas, nós somos o 2º maior consórcio do Brasil, provavelmente um dos maiores do mundo, porque o da Holanda tem 3.000 pessoas, 3.000 alunos fazendo, o nosso já tem 19.600 alunos. Então, a gente tem dentro do nacional, a gente representa quase 20% dos alunos que estão participando do nacional. O caipira tem uma força grande na elaboração da prova e no processo de análise. Então, a nossa análise é muito rica. E para fazer a prova, a gente teve a participação de mais de 500 pessoas. Por que 500 pessoas? Porque a gente, primeiro, discute como é que vai, pergunta o que a gente precisa para incorporar um blueprint, discute um blueprint, do blueprint a gente pede um monte de questões, a gente recebeu 600 questões, divide isso nos cabeças de chave, professora Pablo, professor Rogério estão aqui para fazer isso, e esses cabeças de chave conversam com um monte de gente e vai fazendo um monte de seleção para chegar numa prova de 120 questões, que hoje representa 6 áreas, incluindo as ciências básicas aplicadas há 4 anos já. Uma das discussões que o Nacional faz é: será que a gente vai usar ciências básicas? Em 2026, o TP Nacional não terá ciências básicas como área separada. Ela será incorporada como a gente fazia 10 anos atrás. 6 anos atrás, uns 8. A gente tinha 5 áreas, 12 questões para cada área, acho que era isso, 18 questões para cada área, e a gente dividia. 3 dessas questões eram de ciências básicas para cada uma dessas áreas. O Nacional agora vai trazer, além das 5 grandes, ao invés de ciências básicas, eles vão colocar medicina de família e comunidade, o que dá um peso muito grande para a saúde coletiva. Tá? Eu não sei se a gente precisa disso agora ou não. Eu sei que isso é uma decisão de todos os consórcios para o direcionamento. A ABEM está acreditando que essa é uma possibilidade. Então, a gente, com 500 pessoas envolvidas nessa prova, contribui para a prova do Nacional. Então, você imagina, são 18 núcleos que fazem a prova acontecer. É muita gente para preparar uma prova. Então, a prova de qualidade ela não é uma prova fácil de ser elaborada. É uma prova que exige, além de tempo de maturação das pessoas que fazem, também uma atualização do processo de elaboração de questões que a gente precisa trabalhar. Uma das propostas que a gente vai ter agora para esse semestre, que era para ter começado já no semestre passado, não começamos, são os treinamentos via YouTube. A professora Thaís é uma das professoras que vai fazer um dos treinamentos aí. Um treinamento que a gente vai fazer para o caipira, que vai ser transmitido via YouTube e colocado à disposição para todo mundo participar e olhar. Então, a gente vai começar a produzir material. A gente precisa produzir material para que a gente consiga fazer questões melhores, para que a gente consiga avaliar melhor e cobrar. Aqui na Faceres eu tenho um problema muito sério. Por exemplo, a gente não tem uma cultura de discutir a prova, nem com os professores, que o professor Elisandro está aqui, já sabe como é que é, e nem com os alunos, porque a galera sabe como é que funciona. Eles veem o resultado e pronto. A gente restringe a discussão à gestão. E isso é um problema meu. Eu preciso resolver, inclusive. Mas eu acredito que se eu começar a trabalhar isso com professores e alunos, eu terei um resultado melhor nas próximas provas. Entende? Mas é uma discussão que a gente enxerga o que precisa fazer, mas não consegue fazer o que precisa ser feito, né, gente? Assim, a vida é cheia de ideias e pouco braço, né? Assim que funciona. Então, a prova em si, a gente tem possibilidade de continuar, tem
competência para continuar e tem gente querendo fazer a prova acontecer. Só que, ao mesmo tempo, eu estou vendo cada vez menos espaço no calendário anual para a gente, enquanto um consórcio, criar a nossa própria prova. Nessa prova, por exemplo, das 29 faculdades que estavam possíveis, 10 ficaram de fora. 10 ficaram de fora. E, assim, tudo bem, mas o Nacional não traz as mesmas respostas que a gente. Eles estão muito distantes no processo de análise dos dados que a gente espera que tenha, porque nós estamos avançados. Então, a gente está ensinando como é que faz, de verdade. Fala, olha, é assim que a gente precisa. E eles não têm essas respostas. A gente tem uma média aritmética, que é uma média que uma criança de 9 anos consegue fazer. E isso não resolve para a gente. Então, por exemplo, porque quando eu estou abaixo da minha média, da média do núcleo caipira, eu preciso entender se eu estou fora ou dentro do desvio. Se eu estou com o score Z certo ou errado. Falei, opa, não. Então, enquanto estiver abaixo, mas dentro do meu desvio, dentro do score Z correto, acabou, eu estou dentro da média. Eu preciso só trabalhar para melhorar esse processo. Meu aluno não está ficando para trás. Mas, a partir do momento que eu identificar que não, eu preciso trabalhar. Mas essa identificação exige um conhecimento que a gente não tem no nacional. Então, a prova nacional, apesar de ser uma prova que abrange uma quantidade muito maior de pessoas, ela, especificamente, particularmente para mim, ela ainda não traz a mesma segurança que os dados que o Caipira traz para a gente, para avaliar como está o nosso curso, traz, que, mesmo que seja uma prova menor. Então, assim, não sei qual é o nosso futuro, mas eu sei que eu vou brigar para a gente fazer pelo menos uma prova por ano. Uma das possibilidades é começar, eu particularmente, Felipe, gostaria de ter 4 ou 5 provas por ano, tá, gente? Por quê? Porque eu incorporaria isso dentro da avaliação institucional. Eu conseguiria fazer, o cara não fez a primeira, faz a segunda. Aí eu conseguiria verificar isso. Como vocês vão ter a oportunidade de ver o professor Colares falando amanhã, ele tem essa prática implementada na Holanda. Foi um dos caras que ajudou a implementar isso. 4 provas por ano. E assim, o trabalho feito é de outro nível. Mas e questão para isso? Nós temos 28 provas aplicadas. Das 28 provas aplicadas, eu tenho 4 últimas provas que eu posso usar. As outras, eu não garanto que as questões estão adequadas, porque elas envelhecem. Então, qual é o nosso futuro? Eu não sei. Eu sei que a gente, bem provavelmente, vai trabalhar para fazer uma prova no primeiro semestre. E eu espero que a gente consiga fazer essa prova todo ano. Porque o nacional ainda acredito que vai mais uns 4 anos até a gente conseguir ter uma prova que seja adequada. Então, pensa o seguinte, professor, tem um ENAMED, tem a prova de título que deve entrar aí em vigor, porque tem 14 projetos já em tramitação, 2 bem avançados, e tem o teste de progresso nacional, e tem os núcleos. A prova mais frágil é a nacional. Entendeu? Então, assim, é bem provável que agora no COBEM haja uma discussão sobre qual é o destino. E aí, o que eu acredito que eles queiram fazer? Eu acredito que eles vão querer mudar para o primeiro semestre a prova. Entende? Isso para a gente, enquanto núcleo, eu acho melhor. Vai ter mais tempo para fazer no segundo semestre. E aí vai conseguir fazer um teste de progresso que pode ser aplicado antes ou depois da ENAMED, a partir do que a gente identificar como importante. Gente, não tem problema de fazer em agosto, a gente faz em maio. Só inverter, entendeu? Para a gente vai ser melhor. Uma das dificuldades que a gente tem ainda é a empresa. A empresa demora muito para devolver os dados. E aí, quando demora muito para devolver os dados, por exemplo, os dados chegaram agora no final de maio. Acabou o semestre. A professora tem isso, mas não é só isso, não. Eu acho que eles demoram porque é deles mesmo. E é difícil. Mas a gente está refém de uma empresa que faz isso. Né? Entrega, pelo menos é isso. É ruim, mas está aí. Né? Professor Lisandro. Gente, assim, isso que o professor Felipe falou é muito importante. E eu queria perguntar, né, para vocês, como que vocês fazem isso? Se vocês compartilham esses dados, né, pegando o gancho da fala do
professor Felipe, com os alunos, com os professores. Por exemplo, a gente vive a mesma situação lá, professor, porque a gente conseguiu passar, hoje é sexta, quarta-feira a gente teve uma reunião com os representantes de sala, e aí a gente passou aqueles dados preliminares, né, que a Edudata mandou, para os representantes de sala. Mas eu também gostaria de poder apresentar para os professores, para os alunos, para até essas pessoas se sentirem pertencentes ao processo. Porque fica uma coisa muito de gestão, como o Felipe falou. E o interesse não é só da gestão. Se eu faço uma prova, eu quero saber o contexto que eu estou inserida, qual foi minha nota diante da faculdade, do núcleo. Mas nós também esbarramos no mesmo problema que o professor Felipe falou. Acho que é um problema da maioria, que é o tempo. Então, eu queria saber se alguém consegue fazer isso e como. Só... Em relação ao que a Elisandra falou, a gente teve um mini laboratório disso recentemente. Depois daquele simulado do ENAMED, a gente fez uma reunião lá no auditório, onde expôs lá as notas da turma, de todas as turmas, tal, fez uma média. Eu achei legal isso daí. Né? A gente recebe individualmente por e-mail também, isso é muito massa. Prefiro muito mais o teste caipira, porque eu consigo ver essa progressão, né, do que o nacional, que não traz isso. Né? Então, esse é um ponto positivo. Então, seria legal desenvolver essa ideia. Conversando aqui, ouvindo certinho para que é o teste de progresso, etc. Tal, eu identifiquei um problema. Porque, assim, vou começar com a resposta. A resposta é para o 6º ano. Qual que é a pergunta? A minha pergunta é, se é um teste de progresso, por que a gente está focando no 6º ano? Sabe? Porque, beleza, o aluno do 6º ano se avaliar. Mas o aluno do 6º ano não é o mesmo que entrou, ele não foi mudando? Por que a prova não pode vir mudando de acordo com a progressão dele? Resumindo, porque não, eu sei, também já sei a resposta, é difícil fazer as questões. Mas é uma técnica que eu uso, inclusive, para fazer o simulado. Eu começo da resposta, depois eu leio o enunciado, para ver o que eu tenho que pescar lá. Né? A gente tem que se virar. Aí, o que acontece? A pergunta seria, né, já que já tem a resposta, por que não fazer 3 provas? Lá para o ciclo básico, que vai né, agarrar aquele pessoal que está entrando, e o professor que está dando aula vai poder ter uma noção de como que está realmente as aulas dele, porque como é que um cara do ciclo básico vai se avaliar, sendo que a prova é para o 6º ano? Né? Bom, então... Porque eu pensei em fazer 3 provas. Aham. Não, eu não estou nem falando isso pensando em mim, mas eu estou indo embora. É que assim, tipo, né? Porque eu fiz essa primeira prova, né, como aluno. Estou chegando, você chega com gás, aí você, lógico, né, você lê lá, não entende nada. Né? Na verdade, é para dividir a experiência que a gente tem lá em relação à publicação dos resultados. Primeiro que a gente usa a planilha do Felipe e coloca os nossos dados e avalia tudo isso dentro da coordenação. Eu sou coordenadora adjunta, o outro coordenador ele é um gestor, então ele tem todo, né, o gabarito de quem entende muito de gestão. E uma coisa que a gente instituiu é que a gente faz reuniões mensais com os professores. A reunião é online, fica gravada, o professor participa, se ele não quiser, ele vai assistir depois. E nessas reuniões a gente discute muitas coisas do curso, né? Mas toda vez que a gente tem os resultados, a gente pega esses resultados, essas planilhas, esses gráficos, essas comparações, e a gente passa para os professores.
Então, mesmo o professor que não assistiu, se ele quiser ter interesse, ele vai avaliar. E eles têm a prova, né, com todos os dados que a gente tem, fica disponível para o professor. Também é discutido em NDE. E o nosso NDE ele é composto por supervisores dos eixos. Então, dentro do NDE tem sempre um representante de cada área. Então, ele também é um transmissor de conhecimento, de informação. Então, ele acaba pegando esses dados e passando. Quando os resultados são positivos, é muito bacana, porque sai todo mundo falando, ai, você viu o que aconteceu, que legal. A gente teve uma mudança de matriz radical, uma virada 360 graus, que está no 8º semestre agora. E o teste de progresso foi maravilhoso, porque a gente conseguiu ir comparando as duas matrizes. E a gente foi vendo que a matriz nova foi crescendo e progredindo de uma forma muito mais interessante do que a matriz antiga. Então, são coisas que me empolgam, porque eu estou lá na gestão, mas eu acabo passando para os professores. É lógico que não é todo mundo que se interessa, mas muitos professores vão se interessando e vão comentando, e vão querendo entender. Né? Eu tenho um professor que é de medicina baseada em evidências, ele é responsável pelo eixo. E daí, ele sempre quer ver os dados, ele trabalha com os dados. Foi ele que pegou os dados e comparou com as notas dos alunos para ver se era coincidente, e deu uma correlação super positiva. E daí ele fala assim, mas eu queria tanto ver uma questão de medicina baseada em evidências na prova, e nunca tem, né? Às vezes tem, né? Mas é difícil. Mas ele pega a prova e fala assim, me dá a prova, eu quero ver a prova. Daí, não tem nenhuma questão minha. Então, é isso, eu acho que é uma coisa de você estar sempre comunicando. Às vezes, vou dizer sinceramente, a dor. Às vezes é frustrante, você faz uma apresentação linda, cheia de dados, daí os professores com aquela cara assim. Daí você fala, será que eles estão escutando o que a gente está falando? Será que eles estão interessados? Porque o interesse deles, às vezes, é mais na sala de aula e tal. Mas ali, cada mês você dá uma informação nova, quando sai agora já tem uma coisa, que quando sai o resultado do teste de progresso, e que a gente fala que a reunião vai ser sobre os resultados do teste de progresso, a gente já percebe uma interação, eu quero saber, eu quero ver. Né? A gente teve um resultado super bacana esse semestre, e a gente comemorou, então a gente tem um grupo do WhatsApp, mandou lá um gráfico com os resultados, né? Falando, olha que legal, como foi, olha a nossa matriz, como está acontecendo. Então, aos pouquinhos, alguns vão se interessando. E isso é importante para que eles também engajem os alunos, porque se eles acreditam no teste de progresso como uma ferramenta, eles vão falar na sala de aula, porque são eles que estão lá na tutoria, são eles que estão lá dando aula. Então, se o professor compra a ideia, os alunos acabam comprando também, né? Mas não dá para ser 100%, né? A gente vai ter sempre um grupo que não vai participar, não tem jeito. Eu só quero dizer que a gente tem mais 12 minutos. Então, vamos entendendo que nós estamos terminando o bate-papo aqui. Se a gente não quiser. Conciso, vai. Não tem nada depois. Tem só festa junina depois, né? Só tem a festa junina. Ele vai falar primeiro. Professor. Quando sai resultado, a gente comunica a diretoria, a diretoria está sempre atenta a isso, e a gente solta as coisas de maneiras assim, não solta tudo, sabe, até para manter aquela, a gente fala para você, não, nós somos bem. Teve um ano, o ano passado, passado retrasado, nosso 5º ano foi pior que o 4º. Foi pior, assim, a gente chegou e falou, o que está errado com esses caras, né? Aí todo mundo ficou sabendo, eu cheguei falando assim, galera, vocês estão perdendo para o 4º ano, está fora da curva, o que aconteceu? Não, então assim, você não pode tirar o tipo, eu falei assim, acorda, vocês estão internados, estão esquecendo as coisas do básico, que começa a esquecer no 6º ano, né, em relação a medicina de família, essas coisas assim. Então, o que está acontecendo? Então a gente usa de acordo com o rendimento, e aquilo que eu falei, na reunião a gente fica, tem que ver o que está acontecendo aqui e ali. Então já tem essa coisa, e a diretoria fica sabendo também, mas isso é um pijama, que a gente só usa interno, não sai, ninguém faz propaganda, nada disso, e também solta de coisa bem pontiforme, mas para estimular os alunos, quando o resultado é bom, fala assim, tá legal, tá bem, você foi bem, continua assim, tal, eles têm a posição deles na turma e tudo mais. Então o que dá para fazer, sabe, sem fazer nenhum tipo de alarde, não sai de lá também, não é usado como propaganda em nada fora, a gente fica bem entre nós, mas a gente solta com os alunos, às vezes, umas iscas para estimular, fala assim, tá indo bem. Aí um fala
ninguém vai saber exatamente a nota comparativa em relação a outro, nada disso. A gente mantém a política nossa de compliance com nossos irmãos das emanadas, mas a gente solta um pouquinho, assim, para estimular. Ó, a gente está bem, mas dá para melhorar aqui, ali, precisa prestar atenção nisso. Então, sempre é falado assim, sabe? Eles querem saber, eles vêm perguntar para mim, eu falo até um pouquinho, mas eu solto umas pílulas assim para estimular. Acho que melhor, não precisa dar muito não, você dá um pouquinho que já a galera já sai tudo falando. Bem, a gente tem pouco tempo, mas eu vou tentar resumir e quero passar uma visão de aluno, né, de aluna para vocês. Sem expor, obviamente, né, ninguém, nós estamos num debate e o que servia assim, né, de bom para a gente poder aproveitar esse momento, a gente está aqui para isso. Bem, sobre a questão da baixa adesão, que alguém de vocês, né, havia comentado, eu fiz algumas anotações aqui. A respeito disso, né, na visão do aluno, o que acontece? A data da prova. Eu não sei se essa prova tem uma data específica para todas as instituições, né? Tudo junto, né? Então, essa data de prova é escolhida justamente no meio do calendário de todas as faculdades que a gente está em semanas de prova. Então, uma sugestão, assim, se vocês puderem repassar, né, lá para cima, seria colocar lá para cima, lá para cima. Lá para cima. Sim. Eu sei. Não, eu já falei que eu não ia expor ninguém, né? Enfim, seria colocar ou no início do nosso calendário, né, do aluno, ou no final do período, assim que as provas acabassem. Não no meio, porque é um caos para todo mundo, para todas as faculdades. Em relação à bonificação, né, eu não sabia, mas eu estou vendo aqui que cada faculdade tem uma bonificação diferente, ou às vezes não tem bonificação para o aluno. E quando tem essa bonificação, às vezes, o que aconteceu com a nossa turma, né, com a minha e da Carla, foi que, eu vou explicar, foi que alguns alunos saíram bem prejudicados. Aqui na Faceres, a gente tem o critério de ganhar um meio ponto, e o critério escolhido dessa vez foi ficar acima da média, né, das outras faculdades, e também ter 95% de presença da turma, no mínimo. Eu sou representante de turma. Legal. Então, o Felipe repassou isso, né, para os alunos. Todos os alunos sabiam desse critério. E, infelizmente, alguns alunos faltaram. E aí, quem saiu bem na prova, um exemplo, eu e a Carla e o nosso grupinho saímos, né, bem, tiramos uma nota acima da média, fomos prejudicados por pessoas que não têm responsabilidade. Então, isso dá raiva, assim, penaliza a gente. Não, realmente, assim, não é algo justo, nós ficamos chateados. Ah, Mariana, você precisa desse meio ponto? De verdade? Não preciso, mas é tão bom, sabe? Assim, eu não faço mais que minha obrigação, mas a partir do momento que você bonifica esse aluno e tira esse ponto dele a partir de pessoas que não têm responsabilidade com o progresso dele mesmo, gente, isso é muito ruim. Ou você dá ponto para todo mundo, ou você penaliza quem não tem, quem não quer vir fazer a prova, ou deixa quieto, não se torna obrigatório. Aí vai com o Felipe, né? Mas assim, é só uma visão assim, realmente de aluno. Eu sei que vocês olham, né, a instituição com olhos de dono, eu acho isso muito importante e tem que ser feito dessa maneira, só que vocês também têm que ter uma visão de quem está aqui fazendo a prova. Ou bonifica, ou não bonifica ninguém, ou bonifica quem saiu bem, mas não coloque a minha responsabilidade de estar aqui fazendo 3, 4 horas de prova em cima do colega que não veio, porque prejudica a gente. Posso defender? A intenção foi boa. Sim, e a outra coisa, acho que meio ponto é pouco, viu? Acho que pede 1. Já gostei. Vou dizer que a gente está discutindo se é um ponto mesmo. A gente está discutindo se é um ponto. Sobre a questão da seriedade.
eu não me recordo, eu já estou no quarto ano, eu não me recordo de ter alguém da instituição falando assim, ó, essa prova é específica para isso, tem esse objetivo, igual a professora falou ali, né? É mais para o último ano, né? Então, acho que isso falta um pouquinho de esclarecimento para nós, alunos. A outra questão é os fiscais de prova, os fiscais que ficam, né, durante a avaliação. Talvez seja um desabafo agora. Mas tem alguns professores que não estão preparados para estar ali. Por quê? Porque ele mesmo não passa a seriedade para a turma que está realizando a prova. Deixa o colega conversar. Isso aconteceu na minha turma. 3 alunos atrás de mim conversando a prova inteira, trocando informação. Fazendo prova em grupo. Então, assim, falta a seriedade dos fiscais de sala de aula, de repassar qual é o objetivo da prova, de nós estarmos ali. A outra questão que eu achei interessante, que a gente também não tem, a questão da devolutiva, né? Eu acho que isso seria um bom ponto. Dentro da nossa sala de aula, nós comentamos algumas questões de psiquiatria que caíram, que caiu, né, na prova. Mas, assim, são discussões rápidas, né, naquele momento de aula. Então, seria interessante nós, né, as instituições, adequarem a questão da devolutiva, que eu acho bem importante. Mais algum ponto de aluna? A Carla? Eu só acho que isso desestimula os alunos bons a virem fazer a prova no próximo semestre. Tem alunos que falaram da nossa sala que, se for para vir, às vezes, fazer, né? E eu creio que a prova é de grande valia, é muito boa, a gente gosta de levar para casa, refazer, ver o que errou, porque é isso que é importante, não é só fazer, né? E aí os alunos falaram assim, não adianta eu vir aqui fazer o semestre que vem, porque infelizmente o colega não quer vir, são poucos, acho que foram 5, né, que não vieram, mas o colega, a gente já sabe que não vai vir o semestre que vem, que a gente então não vai ser bonificado também, e que a gente tem semanas de provas, tem colega que ficou em primeiro lugar no teste de progresso, mas tinha uma prova importante, a nota que tinha que tirar na prova do dia seguinte, uma nota alta, e a gente ficar aqui 4 horas fazendo e com seriedade, e saber que não vai dar certo no próximo. Então é isso. Pronto. Então é isso aí. A Mariana e a Ana Carla, elas são parte das únicas 2 turmas que não conseguiram os pontos, entendeu? Então, a gente aumentou a nossa adesão e essa foi uma estratégia que a gente desenvolveu. As 2 turmas que não conseguiram. Não. Internato nem pede ponto. Professor. Mas foi uma estratégia e a gente entende várias modificações estão sendo discutidas aí nos últimos anos sobre bonificação e sobre como a gente faz para que os alunos participem mais da prova. De novo, cai no mesmo problema, que é o problema da divulgação, tanto dos dados quanto de importância da prova, tanto para alunos quanto para o professor. Resolvendo isso, a gente acredita que talvez melhore. Uma das possibilidades é discutir outras medidas para fazer a bonificação. Não sei. É uma discussão que não vamos fazer ainda e demora 1 ano para discutir. Até lá nós vamos conversar muito, vamos ter muito DR ainda aqui dentro. Claro, professora, pode falar. Eu acho que essa questão da bonificação, ela também, não existe uma resposta única, porque cada instituição tem a sua dinâmica, né? E eu acho que isso tem que ser, muito particular, então isso tem que ser inserido dentro da dinâmica da instituição. Né? Então, eu acho que não vai ter uma resposta coletiva para isso. Em relação à questão da divulgação dos resultados, isso é uma coisa que, de fato, vai esmorecendo um pouquinho, porque se você tem um resultado mais imediato, né, da empresa, é claro que isso não cai no esquecimento, mas vamos discutir o resultado daquela prova lá, né? Mas lá a gente adota, vamos dizer assim, a gente tem conseguido entregar para os professores das áreas a responsabilidade de fazer a devolutiva. E uma outra coisa que a gente também tem sentido que tem aumentado assim, o interesse dos professores é quando nas reuniões anteriores, que faz aquelas várias salas, a gente pede assim com uma certa, né,
insistência que os professores participem daquelas reuniões. Então, isso também gera uma sensação no professor de mais pertencimento em relação à prova. Então, assim, isso é estratégia nossa, mas, de repente, cada instituição, né, vai ter a sua realidade. Eu entendo que cada faculdade, era isso que eu ia falar, e a senhora acabou falando também. Eu também entendo que cada instituição tem seu regulamento, seu NDE, seu colegiado, mas já que nós somos um consórcio que é um modelo, não é um modelo no Brasil. Eu acho que é uma discussão, sim, como o Felipe falou, não é de um dia para a noite que decide isso, mas eu acho que a gente poderia levar essa questão de pensar num meio de unificar essa bonificação. Porque também o que acontece, os alunos se conversam muito. E a gente viu aqui o depoimento de uma aluna insatisfeita. Né? 3 alunos insatisfeitos. Né? Brincadeiras à parte, mas eu acho que é uma questão que pode ser levada. Já que nós somos um consórcio, né? A prova é a mesma, o dia é o mesmo, o horário é o mesmo, por que não termos uma bonificação? É só uma sugestão de debate. Tá. A partir do momento que a gente entra no consórcio, a gente tem algumas regras, e as regras para participar do consórcio são 3 e são simples. A primeira regra é que cada um participa de acordo com o que pode e o que consegue participar. Segundo, todo mundo se ajuda. Então a ideia é, sim, a gente pode combinar coisas que são comuns para algumas escolas. Terceiro, mas a primeira regra não pode ser quebrada, porque assim, cada um tem autonomia para participar do jeito que precisa. Então, por exemplo, não posso forçar a professora Fábia a bonificar os alunos dela se ela não bonifica os alunos. Ah, mas quem bonifica, vamos discutir? Ah, então pode ser um ponto? Essa discussão está sendo feita já, viu? Se é um ponto ou não. Mas aí, dentro de uma possibilidade, ó, quem quer participar, vamos tentar criar um mecanismo de equivalência nas bonificações? Pronto. Aí cabe aos alunos da professora Fábia brigarem com ela pela bonificação. Mas aí é uma coisa interna. Até lá, é uma coisa que nem a Mariana está brigando aqui comigo, entendeu? É assim. Então, assim, mas é uma característica. E a terceira é que cada um paga a sua própria conta, né? Então, isso é importante. Mas a ideia é que cada escola tem autonomia para gerir do melhor jeito que pode e que precisa. Mas a gente pode, dentro das escolas que têm a mesma política de bonificação, criar uma discussão para ver o que é equivalente e aplicar. Dentro de um acordo, é uma comunidade, gente. Essa comunidade está rendendo não só essas discussões, esse congresso aqui, ele é fruto dessa comunidade. Essencialmente, esse congresso só existe por conta desse grupo. E a partir daqui, desse grupo, a gente já tentou fazer algumas iniciativas, como, por exemplo, um grupo de discussões e de incentivo à publicação científica e estudo científico, que ainda não deu certo, mas vai dar uma hora. Mas que a gente vai desenvolvendo enquanto conjunto. Quanto mais gente participando, maior é a riqueza da discussão. Esse aqui é o 4º Congresso Caipira. Esse Congresso Caipira, ele teve como primeira versão ser um congresso de aproximação dos professores. Ele foi em 2019 que isso aconteceu, e foi aqui na faculdade. Depois da pandemia veio e atrapalhou um pouco o processo. A gente fez ele online em 2020, em 2021 fez o CEPEM, em 2022, 2023 a gente esqueceu do congresso, em 2024 refez, a professora Fábio e o professor Rogério participaram, e em 2025 falaram, não, agora a gente tem que fazer de novo presencial, porque é hora de reaproximar as pessoas. E o professor Tufi sabiamente disse, vamos fazer para professores e gestores. Tá? Não vamos abrir inscrição para aluno, para que a gente possa conversar entre gestor e professor. Esse congresso ficou um congresso enxuto, mas um congresso riquíssimo. Uma das possibilidades, eu expliquei isso nas outras salas, é que as gravações que a gente tem criado aqui, elas vão se transformar em transcrições, e essas transcrições vão compor uma obra, e essa obra vai ser feita como análise do Congresso Brasileiro, Congresso Caipira de Educação Médica, para a gente poder transformar isso numa literatura. Porque aqui a gente tem especialistas de todas as áreas que podem participar e podem contribuir com a educação médica no país.
É daqui que nascem as coisas. Daqui a gente vai, a partir deste grupo, ter ideias de como é que a gente pode desenvolver melhor as possibilidades para o Congresso Paulista. A ABEM também está proporcionando encontros entre as faculdades para justamente fomentar isso. Então, esse congresso, ele serviu de modelo para outras coisas que vão acontecer no país. Isso vem do teste de progresso. Esse teste de progresso é um teste de progresso que nós estamos aí há 11 anos trabalhando, já há 11 anos que estão na atividade. E foi lá em Marília, viu, professor, que a gente começou. Isso é o que... apesar do professor não participar, mas começou numa reunião em Marília. E de lá até aqui são anos e anos, 28 provas e 11 anos de trabalho, que estão frutificando. Eu espero que a gente consiga, independente de todas as dificuldades e provas que vão aparecer, não perder o grupo e continuar fazendo provas, mesmo que sejam com menos escolas ou com escolas que podem participar menos aí. Tudo bem? Então, vamos à festa junina. Muito obrigado pela participação. Eu espero que vocês tenham gostado.